A gente vai agora até Arroio do Tigre, onde conversa com o Thiago Eichelberger, técnico agrícola da unidade de Arroio do Tigre, que vai falar para nós também acerca do cenário das lavouras de soja, vamos falar das lavouras de inverno, um pouco também das demais culturas ali que são cultivadas ali, como o feijão e fumo, que a unidade de Arroio do Tigre também atende alguns associados que trabalham com essas culturas. Bom, Thiago, vamos falar primeiramente da cultura da soja. A gente tem que dividir, né, aqueles plantios antes e depois de janeiro. Qual porcentagem do que está na terra que foi plantado antes de janeiro e depois de janeiro, como é que está o desenvolvimento dessas cultivares? Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, Thiago. Satisfação estar falando com você, com todos que nos acompanham, né? Vamos falar assim, o nosso município aqui teve etapas de plantio, né? Que começou lá no início de outubro, vamos dizer assim. A nossa região aqui tem por costume o pessoal plantar variedades precoce já em meados de outubro, onde foi plantado um percentual da área aí, até quando a gente tinha um pouco de chuvas ainda no começo do mês de outubro. A gente teve algumas pancadas aqui na nossa região, o que fez com que o pessoal plantasse essas variedades mais super precoce, né? Daí a gente teve uma janela aí que não foi plantado soja, de final de outubro até final de novembro, que praticamente não teve nenhuma chuva significativa, no caso, né? Daí no final de novembro a gente teve uma chuva aqui na média do município, em torno de 30 milímetros, em média da região, alguns lugares menos, outros mais, né? Que o pessoal retomou os plantios, né? Então, a gente teve um plantio aí vamos dizer, dia 27, 28 de outubro, até comecinho de dezembro, com essa chuva que a gente teve aí, né? E daí teve uma parada de novo no plantio, que praticamente só retomou no final do mês de dezembro, começo de janeiro, né? Quando a gente teve a volta de alguma pancada de novo, né? Então, são três situações bem diferentes, né? Primeiramente, essas áreas aí que foram plantadas no outubro, super precoce, principalmente, já foram praticamente todas colhidas, ficando aí a gente sabe aí, produtividades péssimas, no caso, né? Algumas áreas nem colheita se teve, né? E quem conseguiu colher foram médias muito baixas, né? E daí esse plantio de novembro aí, que quase sempre já foi variedades de ciclo mais não tão super precoce, até algumas precoce, média, né, 5.4, 5.5, na sua grande maioria, e sofreram bastante na época do vegetativo, por falta de chuva também, né, mas agora bem na finaleira aí, após final de janeiro, começo de fevereiro, aí a gente teve uma chuvinha um pouquinho melhor, aonde já se espera que vai ter uma produção um pouquinho melhor nessas áreas de plantio de final de novembro, começo de dezembro, né? Essas áreas estão por ser colhidas agora, né? O momento que o tempo limpar aí, boa parte dessas áreas vão ser colhidas, né? E esses plantios mais tardios, no caso, são as áreas até que de momento se aparentam melhor, né? Que quando retornou a chuva de final de janeiro para cá, né? Elas estavam recém-início como diz, na vegetativo, ainda estava em tempo, né? Então, se encontram muito bonitas de lavoura, muito bonitas de se olhar, né? Só a gente não espera uma produtividade muito grande, por já se tratar também um pouco de fora de época, que seria a época ideal do plantio das mesmas, né? Mas, então, é isso aí, a gente tem 3 épocas de plantio, cada uma com suas características, no caso, as primeiras péssimas. Agora, as intermediárias, aí a gente já espera uma produtividade melhor, e as mais tardias, temos a esperança de uma produtividade boa também, mas, como diz, ainda estão na fase reprodutiva agora, ainda tem muita água para rolar, como diz. Thiago, a gente pode dizer que o produtor ele tinha uma sobra de semente que ele investiu, né? E em termos de cultivares, né? Investiu mais na do cedo, mais na do tarde, ou ele, principalmente no mês de janeiro, no fim de dezembro, início de janeiro, que você disse, ele resolveu colocar a semente que ele tinha à disposição e fazer o investimento que ele podia naquele momento. Isso, assim, ó, a grande maioria do produtor já estava com a semente definida, né, que essa escolha de variedade, essa definição já é feito bem no cedo, né,
Então, tu tá com a semente comprada, às vezes mesmo que já passou da época ideal do plantio da mesma, mas como tu tá com a semente comprada, tratada, tu acaba fazendo o plantio da mesma para não perder essa semente, né? Então, aqui na nossa região, no plantio mais do cedo, que eu comentei, a questão da super precoce em geral, aí é plantado bastante ainda a questão de pioneer, a própria arraio foi plantado bastante, a 4823 da Nideira, né? Foram as variedades plantadas, vamos dizer, em outubro, entre algumas outras também, mas são as principais. Já nos plantios aí de final de novembro, começo de dezembro, aí o pessoal plantou bastante Ativa e Zeus, não dá para dizer que foram as variedades caro-chefe aí, que, entre outras, às vezes o pessoal também ainda tinha alguma super precoce que acabou plantando, mas a grande maioria foi Ativa e Zeus. E nessas plantas mais tardias aí, o pessoal acaba deixando mais aqui na nossa região para fazer o plantio de variedades TMG, o próprio 5909 ainda é bastante plantado, ainda responde bem na maioria das áreas, né? Que são variedades que crescem um pouquinho mais, né? Sendo plantado um pouco fora de época, e o pessoal consegue colher umas médias mais interessantes, né? Acaba assentando bem, acaba ficando bom para a época, né? Tiago, a perspectiva de auge de colheita aí na região de Arroio do Tigre, ela vai estar em que altura do mês de abril e a finalização vai ser no mês de maio, porque o ano atípico, ele é atípico em todos os sentidos, principalmente já foi no plantio e tende também a ser na colheita, né? Com certeza, Roger. Outros anos, a gente acabava já nessa época, até 20 de abril, estava terminando a colheita, no caso, né, de plantio, de época normal, né, ficava só o safrinha para final de abril, maio adentro, né, e esse ano dá para dizer que a gente vai entrar maio adentro, com principalmente essas variedades aí que foram plantadas em final de dezembro, janeiro, né, com certeza vão entrar maio adentro. Mas o pico da colheita, acredito eu, que vai acontecer agora, no momento que, como diz, essa semana ainda, fim de semana, no momento que abrir o sol, aí tem muitas áreas por ser colhida, né? Que é praticamente a grande maioria dessas áreas que a gente tinha trigo e aveia no cedo, as resteva de trigo, resteva de aveia, né? Essas, grande maioria dessas áreas estão por ser colhida agora, assim que o tempo permitir, né? Tiago, sobre a lavoura de feijão, né? A gente estava conversando antes, né, para a gente poder fazer o questionamento, você responder da forma que que o nosso associado, nosso ouvinte, quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, possa ter esse conhecimento. O plantio do feijão já ocorreu, né? Como é que está o desenvolvimento depois de toda essa chuva registrada aí na região de Arroio do Tigre? Aí a cultura está se desenvolvendo bem? Como é que está a questão de doenças, questão de pragas aí nas lavouras de feijão? Olha, o feijão, por tradição, a nossa região aqui, todo ano acontece um plantio de uma área bem considerável de feijão, e esse ano não foi diferente, né? A gente pega boa parte das restevas, né, que o pessoal tinha a cultura do fumo no cedo, né? E também, principalmente, onde tinha milho de época normal, né? Esse milho que o pessoal tirou em final de janeiro, praticamente metade final de janeiro, né? Essas áreas aí acabaram sendo implantadas com feijão, né? E, como eu falei, a partir do final de janeiro, como retornou as chuvas, né, regulares para a região, né, então, se tratando de clima, essas lavouras estão, na grande maioria, muito interessante. Até, como a gente brinca, às vezes até cresceram demais, né, às vezes o feijão, quando ele tem chuvas, assim, acima da média, dentro da média, acima da média, acaba crescendo um pouco demais, e o que acaba dificultando um pouco a questão de controle de doenças, né, o pessoal tem que fazer as aplicações de fungicida um pouco mais próximas, os intervalos entre uma e outra, né, para evitar que essas doenças, principalmente a antracnose, né, que a gente tem um problema aqui na nossa região, entre outras manchas foliares, mancha angular, né, que ataca bastante o feijão, né, e no início a gente teve uma pressão bastante grande de trips, né, que já vinha da soja, né, e acabaram migrando para essas lavouras de feijão, né, então o pessoal aí teve que se atenar cedo, né, praticamente feijão recém-nascido, e o pessoal já teve que fazer aplicação aí de inseticida, né, para controle de trips e algumas áreas com mosquinha branca também. Mas as áreas que a gente acompanha aí, o pessoal ficou bem atento aí e fez essas aplicações, e os feijão estão, graças a Deus, muito, muito bonitos. Quando que é a perspectiva de colheita dessa área de feijão aí, Thiago?
A questão de produtividade, a gente sempre espera que fique entre 25, 30, até mais, no caso, que seria já uma produtividade interessante para feijão, né? Plantado no safrinha, né? E essa colheita, ela acaba ficando mais para final de maio, junho, a grande maioria dessas áreas, conforme a variedade que o produtor plantou, né? Conforme o ciclo da variedade. Tiago, para encerrar, as lavouras de fumo, aí, o que você pode dizer aí do pessoal que acredita muito ainda no fumo, apesar de toda essa questão aí, Arroio do Tigre ainda tem uma área de fumo também muito forte, que gera uma rentabilidade muito interessante para o nosso associado. Isso, a área de fumo aqui do nosso município, por mais que a gente, como diz, não trabalhe diretamente com essa cultura, mas a gente convive praticamente direto com os produtores, né, que acabam plantando fumo e intercalando com soja também, né, as suas áreas, né. Então, assim, o que dá para dizer que o pessoal esse ano ficou bem contente com a produção aí, não tanto com a produtividade, que como afetou a soja aí, o milho do cedo, né, o fumo foi outra cultura que no auge aí acabou faltando chuva, né, que praticamente o mês de outubro, novembro, dezembro, a gente teve pouquíssima chuva, né, que acabou afetando bastante a produtividade do mesmo, né, mas em compensação o pessoal está contente com a venda do tabaco, né, e que estão conseguindo preços bem interessantes, bem maior do que as últimas safras, né, o que está incentivando eles, o que está incentivando o pessoal aí a plantar, manter a área, pelo menos, né, aumentar eu não digo, porque o pessoal está bastante dependente de mão de obra, né, que a gente sabe que cada vez está mais escassa e mais cara, né, mas assim, é uma cultura que depende muito do trabalho e da família, né, então acredito eu que o pessoal vai manter a produção aí, o plantio, a área para a próxima safra. Obrigado. Esse, então, o técnico agrícola da unidade da Cotrial de Arroio do Tigre, Tiago Eichelberger.